E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar de uma moto um pouco diferente, que eu sempre tive curiosidade de pilotar, que são essas scooters da Dafra. Um amigo meu do Rio de Janeiro veio aqui passar uma semana com a gente e a gente passeou bastante, saímos aqui pela cidade, pegamos estrada e vimos umas cidades aqui por perto. E numa dessas saídas a gente resolveu trocar de moto, né? No caso, a moto dele é uma Dafra Maxim 400i e ele deixou a moto dele comigo, né? Pegou a minha, ele até matou saudade, que fazia muito tempo que ele não pilotava uma moto convencional, ele já pulou para as scooters já tem algum tempo, teve uma Citicon e tem também uma Burgman, ele gosta dessas motinhas estilo scooter, né? E agora ele está com essa Maxim 400. E eu fui pilotar a moto dele, né? Porque eu realmente sempre tive curiosidade, mas até hoje não tinha havido ainda uma oportunidade de eu nem assim sequer dar uma voltinha numa dessas, né? E dessa vez foi muito legal, porque a gente até trocou de moto numa outra cidade e nós estávamos indo para uma terceira cidade e eu até peguei estrada com ela e com a minha esposa na garupa, então foi uma experiência completa. E eu confesso até que um dos motivos de eu querer fazer esse test drive foi nem só para colocá-la no currículo, não, é porque eu sempre tive vontade até de comprar uma dessa. E, na verdade, quando eu peguei a Virago, também eu cheguei a me questionar se não seria talvez interessante, em vez de pegar uma motocicleta, tentar uma scooter, principalmente pela questão do conforto. Mas na época eu achei que eu ainda não estava preparado totalmente para fazer essa mudança, achei que era uma mudança um tanto radical para mim e acabei preferindo pegar uma moto tradicional e aí eu fiz a compra da Virago. Bom, agora eu vou falar para vocês o que que eu achei aí dessa experiência de pilotar essa scooter aí. Eu fiz uma colinha aqui, né, que eu vou consultar para eu não me esquecer de nada. Bom, primeira coisa, a ficha técnica dela, ela tem 400 cilindradas e desenvolve aí 33 cavalos, que é uma potência considerável. E uma coisa que eu gostei bastante também foi o torque dela, que é um torque de um pouco mais de 3 quilos. E realmente você sente o torque do motor dela, especialmente quando você precisa assim pegar uma subida, você precisa exigir da moto uma resposta que exija não tanto velocidade, mas força, né? Bom, então vamos lá primeiro falar dos detalhes que eu gostei e depois eu vou falar do que eu não gostei tanto assim. Bom, a coisa que eu mais gostei nela, né, uma das que eu mais gostei, é que é uma moto realmente muito fácil de pilotar. Apesar dela ser grande, ela é praticamente do tamanho da Virago. Eu acredito que até para quem está começando a andar de moto, ela é muito fácil, porque você não tem que se preocupar com, por exemplo, passagem de marcha, já que ela tem câmbio automático, né, aquele câmbio automático variável, CVT. Então você ligou a moto e você simplesmente sai com ela, é só acelerar e à medida que você quiser mais velocidade ou menos velocidade, precisar de mais força ou menos força, é só controlar ele no acelerador, não precisa pensar em nenhum tipo de passagem de marcha, né? Um detalhe é que por questão de segurança, você não consegue ligar ela sem que você acione pelo menos um dos dois freios, seja o traseiro ou o dianteiro. Inclusive um detalhe interessante é que essa moto ela não tem nenhum controle no pé, é tudo nas mãos. Inclusive os dois freios, né? O freio dianteiro é na mão direita, na manete direita, como em qualquer moto, e já o freio esquerdo, a manete esquerda, ela aciona o freio traseiro. Então, assim, a gente que está
acostumado a pilotar a moto tradicional, em que o freio traseiro fica no pé direito, a gente a princípio estranha um pouquinho. Na verdade, eu pensei até que eu ia estranhar mais, mas depois que você anda, nos primeiros 5 minutos da moto, você já está totalmente habituado. Mas assim, eu como fiquei um pouco temeroso de confundir a manete esquerda com a embreagem e dar uma freada de repente com a moto, e eu tive assim meio que ficar atento o tempo todo, né? Mas no geral é uma moto muito fácil de pilotar. E assim, qualquer um, até inexperiente, não tem problema nenhum para conduzir ela. Uma outra coisa que eu achei legal é que ela é muito econômica, né? Até porque ela é uma moto que é injetada, né? Então a injeção fica ali lendo o comportamento da moto, o estilo de pilotagem o tempo todo e fica regulando, né, o consumo dela. Eu não fiz nenhuma média, mas esse meu amigo, que é o dono dela, falou que na estrada ele chegou a conseguir uma média até de 27 km com litro, que eu acho que para uma moto de 400 cilindradas é excepcional, né? A minha moto, na melhor das hipóteses, ela faz aí uns 23 km por litro, embora ela tenha uma cilindrada um pouco maior, mas é uma diferença considerável. Eu achei também ela bastante potente. Eu achei que por ser uma scooter e por ela ser automática, que ela seria xoxa, mas a gente sente a puxada dela e ela desenvolve muito rápido. Nós tivemos a oportunidade de pegar umas boas retas e é uma moto que você chega a 100 km por hora nela com muita facilidade e assim, inclusive mesmo você estando com garupa, né? E eu senti também, achei que ela, além assim de alcançar velocidade com facilidade, ela também, ela vence subidas também com muita tranquilidade. A gente pegou um trecho de serra de quase 20 quilômetros e eu estava com a minha esposa na garupa e a moto aí não deve nada para nenhuma moto convencional, né? A única coisa é Uma outra coisa que eu gostei muito nela também, tá, foi a posição de pilotagem em relação ao conforto para os pés, né? Primeiro porque você não fica montado nela como uma moto, né? Você fica sentado como se estivesse numa cadeira e você pode viajar tanto com os pés apoiados para baixo, como se estivesse com os pés numa pedaleira, quanto você pode quase que colocar eles numa posição de 90 graus, né? Assim, como se estivesse apontando a sola do pé para frente, que ele tem uns apoios, então você pode esticar a perna, e então assim numa viagem mais longa você pode ir variando a posição dos pés, que isso ajuda a descansar bastante, né? Uma coisa que eu gostei também na pilotagem dela é que ela é uma moto muito boa de curva. Eu, a princípio, eu fiquei assim um pouco receoso, porque ela tem as rodas um pouco menores do que uma motocicleta convencional. Se não me engano, são rodas de 15 polegadas. E eu achei que isso poderia assim deixar a moto um pouco instável. E muito pelo contrário, é uma moto bem estável, você sente ela assim bem presa no chão. E nas curvas eu até abusei um pouco mais, né? Eu usava aí a técnica de contra-esterçagem para forçar ela a deitar um pouquinho mais. E em nenhum momento eu senti que a moto assim tinha alguma tendência a sair de frente, né? Ou derrapar a traseira, nada disso. A moto excelente e respondeu a todos os meus comandos com bastante facilidade. O que mais? Ah, uma coisa que eu achei também bem curiosa foi a sensação de leveza, apesar dela ser até mais pesada do que a Virago. Se não me engano, eu não pesquisei isso, mas o meu amigo, que é o dono dela, falou que ela pesa cerca de 200 quilos, né? E a Virago, ela fica aí por volta dos 180, mais ou menos, ou seja, 20 a menos. Mas a Virago, ela, quando a gente pega ela, a gente sente como se ela fosse bem mais pesada. E essa moto não, ela tem uma sensação de leveza muito grande. E isso assim também torna ela bem fácil de manobrar. É, uma coisa bacana que tem nela, que tem outras scooters que tem também, é o freio de mão, né? Que isso ajuda demais
tanto quanto quando você precisa estacionar a moto numa ladeira, que como ela não tem câmbio, né, você não tem como deixar ela engrenada. Então, se você fosse estacionar ela numa ladeira sem deixar engrenada, ela iria andar para frente ou para trás, dependendo da posição. E o freio de mão impede que ela ande. E, além disso, o freio de mão acaba sendo bastante útil também quando você para numa subida, né? E você não precisa ficar acionando o freio o tempo todo. Achei isso assim uma coisa bem interessante. Ela tem um painel muito bonito e completaço, né? Tem assim indicação de velocidade, velocímetro, conta-giro mesmo sendo automático e não precisando mais ter ali o conta-giro, é tudo digital. Que mais? Tem indicador de temperatura, que eu achei legal, até porque ela é refrigerada a água, é uma concepção moderna, eu achei isso bacana. Embora alguém que tenha visto aí alguns vídeos aí meus mais antigos, que eu falo que eu não gosto de moto refrigerada a água, mas é assim, é até importante mencionar que eu não gosto no caso das motos V2, né? Motos com motor V2, que é uma concepção que originalmente não usa radiador, mas eu não tenho nada contra a refrigeração a água em motores diferentes, né? E na scooter, inclusive, nem tem como muito escapar da refrigeração a água, porque ela é uma moto toda fechada, cheia de carenagem para todo lado, então o motor fica enclausurado. Então, isso torna a refrigeração a ar mais difícil. Então, a refrigeração a água é quase que uma obrigatoriedade. E aí, nesse caso, né, tem que ter um indicador de temperatura. É uma moto que quase não esquenta, ela trabalha frio o tempo todo. Ela tem também indicador de combustível, isso também achei excelente. E tem relógio, indicador de trip, odômetro parcial, aquelas coisas todas. Muito completo o painel dela e muito bonito também. Bom, vamos lá. Bom, agora realmente assim para mim é o fator mais top dessa moto, que são os compartimentos para você levar coisas, né? Compartimentos de bagagem, que é simplesmente absurdo. Debaixo do banco dessa moto tem um compartimento tão grande que ele cabe tranquilamente dois capacetes integrais ali embaixo, né? Isso é muito prático, porque aí você sai, né, com uma outra pessoa e você chega num lugar, tirou, botou os capacetes ali, você não tem que ficar usando aqueles artifícios de passar prendedor de capacete para deixar preso no guidão ou ficar carregando o capacete, nada disso, né? E se você vai viajar, né, e você precisa levar bastante bagagem, aquilo ali é um verdadeiro porta-malas. Além disso, na frente da moto, né, por dentro, ali debaixo do guidão dela, você tem também dois porta-luvas, um de cada lado, e no meio ainda tem uma espécie de um ganchinho que você pode pendurar a sacolinha numa compra que você foi fazer no mercado, alguma coisa assim. Então isso torna ela muito versátil, muito confortável, principalmente assim para o uso urbano, né? Isso sem contar que atrás do banco ainda tem espaço para você colocar um bom baú, né? E até esse meu amigo, a moto dele tem um baú grande. Então, pô, eles trouxeram muita coisa e assim, eu não consigo nem me imaginar levando tanta bagagem quanto eles trouxeram viajando na Virago. Então, isso eu achei assim uma coisa fantástica, né? Gostei bastante disso. Bom, vamos ver o que mais. O preço dessa moto também, eu acho que é uma moto relativamente barata, considerando a cilindrada e a categoria dela. Né, para vocês terem uma ideia, é uma moto 2015 que custa praticamente o mesmo preço da minha moto, que é uma 2001. Né? Você compra ela aí hoje na faixa de 18 mil reais, que é praticamente o que está batendo hoje uma Virago 535 2001, sendo que estamos falando de uma moto 14 anos mais moderna. Então achei isso muito legal. E
Uma última vantagem, uma coisa que eu gostei também demais, é o fato de que não é visada para roubo, né? Scooter é uma coisa que ladrão não quer levar, porque ela, se comparada com uma moto, né, numa fuga, uma coisa assim, ela não te dá a mesma mobilidade que uma moto, né? Embora que eu achei que no dia a dia, no uso do dia a dia, ela para mim tem a mesma assim facilidade de pilotagem e até mais do que uma moto. Mas acredito que realmente, por causa até das carenagens, tudo ela é um pouquinho mais desajeitada. Então, para o vagabundo aí isso não é uma coisa muito legal, né? Bom, agora vamos lá ver as coisas, os detalhes que eu não gostei tanto nessa moto. Primeira coisa foi o banco dela, que apesar de ser um banco grande e um banco até que tem ele é bem envolvente e tal, e tem uma aparência confortável, eu achei o banco duro, né? E tanto eu quanto a minha esposa, que também achou o banco assim um pouco duro demais, embora é aquilo, né? A gente está mal acostumado porque na Virago nós colocamos um banco Comfort com aquela espuma de gel, aquele negócio todo, então acho que talvez seja até uma comparação não muito justa, mas é o que a gente sentiu. Falando em dureza, também acabamos achando que assim, a suspensão dela também é um pouco mais durinha. Então, mas novamente, né, estamos fazendo a comparação com a Virago, que tem uma suspensão bem macia. Mas seja como for, eu acho que é importante, né? É a nossa opinião. Foi dois detalhes aí que a gente não curtiu muito. O guidão dela também foi outra coisa que eu não gostei. Pode ser também porque eu estou mais acostumado com o guidão original da Virago, que é aquele guidão chifre de boi, né? Que você fica com a posição da mão assim, muito ergonômica, né? A mão um pouco virada para baixo. E já o guidão da Maxim, ele é um guidão reto. Então, depois de eu pilotar por cerca de uns 10 quilômetros, começou a me dar dor nas costas. Mas também pode ser uma questão de costume, né? Que a gente sabe que com o tempo a gente acaba se acostumando com a moto da gente e por mais que a gente não queira, a gente estranha qualquer outra moto que não seja aquela que a gente está habituado a pilotar no dia a dia, né? Uma outra coisa também que eu não gostei tanto, mas que eu acho também que é uma questão de costume, foi a coisa dos freios, de ambos os freios serem nas mãos. Eu senti realmente a falta do pedal de freio. E confesso que me senti um pouco inseguro, com medo de em algum momento eu me esquecer que eu estava pilotando uma moto automática e pressionar o freio traseiro com força, pensando que eu estava pilotando uma moto com marcha, né? Achar que eu estaria pressionando a embreagem, né? Mas acho que isso também seria talvez uma questão aí de mais de costume do que de outra coisa. Bom, um detalhe que até esse meu amigo tinha me prevenido e que realmente eu percebi é que ela vibra bastante abaixo de 4.000 giros, principalmente quando você está exigindo aí força na moto. Por exemplo, nós como pegamos uma serra na subida, teve momentos que eu acabei ficando atrás de algum carro que estava indo devagar demais e para manter a moto, eu me manter ali atrás do carro, né, numa velocidade mais baixa, eu tive que ir subindo num giro mais baixo, né, abaixo de 4.000, e ela para manter a força ali, se manter, ela vibrava bastante. Né, e como você não tem o controle de fazer uma redução de marcha, porque o câmbio é CVT, né, o câmbio variável, nesse tipo de velocidade ela vibra bastante. Uma outra situação que ela vibra muito também é quando você está vindo, por exemplo, numa reta, mesmo abaixo de 4.000, mas como está numa reta, ela não força, então ela não vibra, mas de repente você precisa fazer uma ultrapassagem. E aí você
dá a mão na moto, né? Você acelera ela, então naquele momento assim que ela tem que subir de giro, você sente assim bastante vibração, ao ponto de você ter a impressão que até que tem alguma coisa errada com a moto, mas logo que ela ultrapassa os 4.000 giros, ela já fica suave de novo. E esse meu amigo, ele estava me falando que a Citicon que ele teve, que era também da Dafra, só que uma 300, falou que ela era muito mais suave. E ele estranhou essa vibração quando pegou a Maxim. E chegou a conversar com os proprietários, achando até que a moto dele estava com algum problema, mas todos eles disseram, não, você vai ter que se acostumar que isso é uma característica dela, é assim mesmo. Então, assim, é um pouco desconfortável, eu achei, né? E até em função disso, uma outra coisa também que tem a ver com essa coisa do giro, da força e tal, é que diferente de uma moto com transmissão mecânica, né? Que você, quando precisa de força, até para uma ultrapassagem e tal, você basicamente é só você debrear, reduzir a marcha e acelerar que você tem aquela força inteira quase que instantaneamente, né? E já na Maxim não, ela demora um pouco para responder, tanto nas retomadas quanto numa necessidade assim de uma ultrapassagem, uma coisa assim. Então, você não pode tentar fazer as coisas repentinamente nela. Você tem que já meio que ficar fazendo aquela leitura do trânsito que está acontecendo à sua volta e se antecipar um pouco. Tanto que, se você vai fazer uma ultrapassagem, o ideal é você já um pouquinho antes dar uma distânciazinha do carro da frente e aí você acelera para encher o motor e aí ela dá aquela resposta e aí você vai embora. Ah, não é aquela coisa instantânea, né? Uma outra coisa assim que eu vou falar mais baseado no que o meu amigo me disse é a questão de manutenção, que a manutenção dela é um pouco difícil no sentido de arrumar quem mexa na moto, porque a maioria das oficinas convencionais não gosta de mexer em scooter, né? Daí ou você fica dependendo da autorizada, né, de estar sempre levando ela na Dafra, né? Ou no caso do meu amigo que ele encontrou uma oficina que é uma escuteria, né, que é uma oficina especializada que o mecânico lá só mexe em scooter. Como ele mora numa cidade grande, isso é uma coisa assim relativamente simples, né? Você tem bastante opção e acredito que hoje em dia, na maioria das grandes cidades, deve ter pelo menos uma, duas escuterias, né? Ou seja, oficinas especializadas nesse tipo de moto. Para quem mora no interior, que é o meu caso, já fica um pouco mais complicado, né? Diga-se de passagem aí que até para mexer na Virago tive dificuldade para arranjar mecânico. Então, assim, a pessoa tem que pensar duas vezes antes de adquirir uma moto dessa, dependendo de onde ela more, né? Apesar do que, segundo ele, é o tipo de moto que não dá manutenção. Se você cuidar bem dela, você fizer as preventivas, você está sempre ali trocando óleo e tal, é uma moto que ela não vai te deixar na mão, não vai encher o saco, né? Até porque também a transmissão dela é por correia, então você não tem que ficar mexendo em relação, nada disso. Mas a gente sabe que todo equipamento mecânico, veículo, em algum momento vai dar algum tipo de defeito, você vai precisar mexer, e aí é que quando chega esse momento que você vai se ver nessa situação, né? E finalmente, a última coisa é que as peças dela são peças um pouco caras, né? Até porque, como é uma moto que não tem muitas rodando por aí, né? E por ser a Dafra também uma marca que assim que não é tão popular, se você comparar com outras marcas como Yamaha, Honda, né? A própria Suzuki, então você acaba não tendo acesso a peças de um mercado paralelo, né? A não ser algumas coisas que você pode substituir de outras motos, como um cabo, vela, essas coisas, mas todo o resto você fica aí dependendo de peças originais. E aí vocês sabem como é que a coisa é nesse sentido, né? Você tem que pagar o preço que a autorizada impõe,
né? Mas é isso aí, pessoal. Independente disso tudo, eu achei que teve muito mais coisas que eu gostei do que eu não gostei, né? Teria uma scooter dessa. Aliás, eu tenho pensado seriamente nisso, né? Em futuramente adquirir uma. Vou até fazer um vídeo falando só sobre isso. Provavelmente vai ser o próximo vídeo logo depois desse. E achei assim que é uma tremenda opção, tá? No caso aí da Maxim, que é uma 400, que é uma moto que tem bastante motor, então talvez até mais indicada para quem queira dar uns passeios do que para o uso urbano. Embora ela atenda perfeitamente ao uso urbano, mas eu acho que ela assim, é um pouco pesada, um pouco grande, desajeitada para você usar no dia a dia. Né, eu acho que tem opções melhores para quem pretende pegar uma scooter para uso urbano, mas é extremamente confortável, é muito agradável de pilotar, né? Para quem está entrando aí no mundo das motos e não quer se envolver com passagem de marcha, essas coisas todas, uma pessoa que é um pouco mais comodista, que curte mais conforto, nossa, não tenho o que falar. Gostei demais e assim, só agradeço ao meu amigo aí que veio passar uma semana com a gente, que me proporcionou também essa oportunidade de testar esse motão. Falou, pessoal? Então esse daí foi o meu depoimento da Dafra Maxim 400i. E espero aí que possa ter colaborado de alguma forma para alguém que também tenha curiosidade em relação a esse tipo de moto, que esteja até pensando aí em adquirir uma scooter. Vale a pena. Eu digo para vocês, se você está pensando em pegar uma scooter grande de um porte desse, faz um test drive, vai atrás que você vai gostar. Falou? Valeu. Obrigado aí por vocês terem assistido. Um abraço e até mais e até o próximo vídeo aí. Falou.